Bom dia, meus queridos irmãos. Vamos dar sequência aos nossos estudos dominicais e hoje vamos dar a lição número 10, na página 54, e uma lição importante, uma lição que fala da igreja, a responsabilidade missionária da igreja. E esses tempos realmente é um tempo de pensarmos em missões. Interessante, nós estamos em campanha de missões mundiais e é um desafio muito grande, né, para missões mundiais. Nós vimos a situação financeira do Brasil, uma situação relativamente séria. Nós vimos a questão também do dólar, que está muito alto, então é um desafio maior para missões mundiais. Nós vimos também o propósito de Deus, a ação de Deus através da vida dos missionários. Nós vimos no relatório que nós temos pouco mais de 2 mil missionários nos campos, em alguns países bem atingidos pelo coronavírus, como Espanha, França, Itália, Estados Unidos, China, Equador, e nenhum deles, né, foi contaminado. Isso é motivo nós louvamos a Deus por isso. E o estudo de hoje nós vamos basear no texto de 1 Pedro, capítulo 2. Abra sua Bíblia aí. Capítulo 2 de Pedro, os versículos de 1 a 10. Tá bom? 1 Pedro 2, de 1 a 10. E também nesse meio tempo pega a sua revista aí, né? E na página 54 você acompanha o nosso estudo também. Ok? Página 54, a igreja responsabilidade missionária. 1 Pedro 2, de 1 a 10. O texto bíblico, né, nos diz o seguinte: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e inveja, todas murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. E se já que provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Assim, para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para com que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outros tempos não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Vamos orar? Ó Deus de amor, de imensa bondade, agradecemos ao Senhor por tua palavra que fala no nosso coração, a palavra viva, eficaz, a palavra santa, e essa palavra possa estar no nosso coração. E pedimos a direção do Espírito Santo do Senhor. Fala no nosso coração, ensina realmente a nossa responsabilidade como missionários do Senhor neste mundo. Obrigado, sem cuidar de nós. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Interessante, quando falando da responsabilidade missionária da igreja, que a função realmente principal da igreja é fazer missões. A missão da igreja é fazer missões. E, seguindo mesmo o que o autor da revista nos coloca, este propósito começou desde a chamada de Abraão. Então Deus chamou Abraão para fazer dele um povo escolhido, um povo separado, um povo que fosse exemplo para as outras nações. E isso está em Gênesis capítulo 12, eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia. Vamos lá, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12, os versículos 1 e 2. Gênesis 12, 1 e 2. 3, 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei
engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, propósito de Deus, os chamados de Deus. Vamos relembrar um pouquinho da história de Abraão. Abraão morava com seu pai Terá, numa cidade chamada Ur, né, Ur dos Caldeus, no meio do povo caldeu, do povo dos babilônios, né? Mas aquele povo era um povo extremamente politeísta, um povo extremamente idólatra. E Deus chamou ele, né, ele, a esposa dele, Sarai, na época, né, Abraão, Sarai, seu pai Terá e seu sobrinho Ló. E chamou eles de lá, saíram de lá, de Ur, chegaram a Amã, ao Ramã, depois a Siquém, né, e depois a Canaã. E ali Deus, né, faz essa aliança com Abraão. Nós vemos que Deus é um Deus de aliança. Deus já tinha feito aliança com Adão, já tinha feito aliança com Noé, já tinha feito aliança agora com Abraão, né? E ele fala, né, nessa aliança, né, que você será uma grande nação e você abençoará todas as famílias da terra. Inclusive até nós somos abençoados por Abraão. Então você vê que Abraão viveu mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Veja só quantos anos Abraão viveu. E essa promessa feita de Abraão, né, até hoje, ela nos alcança. A gente será benditas todas as famílias da terra. Nós vamos ver um pouco mais detalhado daqui a pouco. Mas uma pergunta que pode surgir. Mas quando Deus escolhe um povo, Deus quando separa um povo, será que não estava preocupado com as demais nações? Será que ele escolheu um povo e esqueceu das demais? Mas na verdade, como eu falei, Deus sempre age com um motivo, com ação, com um propósito. Então, na verdade, ele chamou um povo, ele escolheu um povo, uma nação. Ele criou uma nação a partir de Abraão e Sara, né, para que dessa nação, né, fosse um exemplo dos povos. Olha, quem serve a Deus, quem conhece a Deus, quem ama a Deus, é um povo separado, é um povo escolhido, é um povo amado pelo Senhor. Então vocês são chamados a fazer parte desse povo. E assim Deus, né, várias vezes ele vai falando, né, várias vezes ele vai mostrando isso, né. Eu vou te abençoar e você será bênção para todas as nações. Abra sua Bíblia aí também para Gênesis 18 e 18. Vai lá em Gênesis 18 e 18. Que diz o seguinte: Vis que Abraão certamente virá ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. E também, logo depois, 22, 17 e 18. Abre aí Gênesis, por favor. Gênesis 22, 17 e 18. Que fala assim, né? Ele, depois que ele levou seu filho Isaac ao monte, e Deus, né, queria fazer uma prova ali, Abraão mostrou fiel a Deus, ele fala, né, novamente: E deveras te abençoarei, grandemente multiplicarei a sua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia. E a tua semente possuirá a porta dos inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Olha que bênção, né? Que maravilha. Glória a Deus. Né? Então Deus, mais uma vez, ele reafirma com esse propósito com Abraão. Né? Abraão, né? Depois Abraão. Olha, te abençoarei, te farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é importante, né, que nós lembramos da história bíblica aí, né, Abraão teve 2 filhos, né, Ismael, né, com Agar, e depois Isaac, né, que era o filho da promessa, com Sara. E de Ismael, os povos chamados ismaelitas, os árabes hoje, né, os povos árabes, e de Isaac, né, vieram os judeus. Então, ou seja, tanto os povos árabes como os povos judeus, né, o povo Israel, os israelitas, né, são descendentes de Abraão. Então, ou seja, quantos milhões e milhões, ou melhor, bilhões de pessoas descendem de Abraão? Interessante isso, né? Como que Deus cumpriu o propósito na vida de Abraão? Ele falou assim, olha, a sua descendência será mais que as estrelas do céu, mais que a areia, né, da praia. E realmente Deus cumpriu esse propósito na vida de Abraão. Né? Quantos bilhões de pessoas são hoje descendentes de Abraão.
Então, eu queria destacar 3 pontos que o autor coloca, né, sobre a responsabilidade missionária da igreja. A primeira, né, é uma formação missionária da igreja. Então, a primeira coisa que ele traz, né, que ele coloca a gente pensar. Quem são descendentes de Abraão? Né, vamos ver 3 tipos de descendentes de Abraão. Primeiramente, a sua linhagem física, né, os que era o seu sangue. Né? Conhece o filho Isaac, né, filho da promessa com Sara. E Isaac, né, também foi alguém que Deus fez uma aliança com ele. Né? Deus fez um propósito na vida dele. Abre sua Bíblia em Gênesis 26. Vamos lá, Gênesis 26, 2 a 4. Gênesis 26, de 2 a 4. E apareceu o Senhor e disse: Não desça ao Egito, habita na terra que eu lhe disser. Peregrina nessa terra, estarei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas as terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Então, Deus confirma isso na vida de Isaac. Então, a promessa que ele fez na vida de Abraão, ele faz na vida de Isaac. E Isaac, depois tem 2 filhos também, Esaú e Jacó. E Jacó é o que seria o filho também da linhagem da promessa ali. E Jacó, Deus também faz uma aliança com ele. Gênesis 28. Abre aí sua Bíblia, por favor. Gênesis 28, versículos 13 e 14. Gênesis 28, 13 e 14. Que diz o seguinte: Eis que o Senhor estava em cima dela, da escada, né? Não tinha visto. E disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Essa terra que está deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e a tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Olha que maravilha. Então Deus, mais uma vez, confirma o propósito dele na vida de Jacó. E depois, né, vamos ver, Abraão, no seu filho Isaac, no seu neto Jacó, e depois no seu bisneto José. Gênesis 49, de 2 fala: José é um ramo frutífero, plantado junto à fonte. Né? Seria bênção também, como foi, né, para a época, José do Egito. Foi bênção para todo aquele mundo conhecido. Né? Ele salvou o mundo da fome, inclusive a família dele. Então, o propósito missionário de Deus, e Deus sempre apresenta, né, como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus escolheu esses patriarcas, né, para Deus gerar um povo. Né? Esse povo que descenderia de Abraão, né, o povo de Israel, o povo judeu, seria um povo justamente que Deus abençoaria, Deus mostraria o poder dele, a ação dele, para ser um exemplo a todos os povos. Outro também, que é descendente de Abraão, em que nós somos abençoados em Jesus Cristo. Mateus 1:1. Abre aí sua Bíblia em Mateus 1:1. Que fala, né, que Jesus, nosso Senhor, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, olha só, que é filho de Davi, né, várias vezes a gente vê num relato bíblico. E às vezes a gente não para pensar que também, né, ele é filho de Abraão, na linhagem, aí, na linhagem, sua linhagem como filho de Deus, né, como o Messias, né, prometido. Né. Então, olha só, interessante. Em Abraão, toda a família são da terra, através de Jesus Cristo. Então, todos aqueles que Jesus Cristo, né, é Senhor, são abençoados. Por todas as famílias, né, em que o Senhor reina. Então, o principal, o maior, obviamente, descendente de Abraão é o próprio Cristo, o próprio Jesus. E Efésios 1:3 também confirma isso. Vamos lá, Efésios 1:3. Vamos ler vários textos, né, que eu posso errar, e erro, né, claro, mas a Bíblia não erra. Né? Efésios 1:3 diz o seguinte, a palavra de Deus:
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, ou seja, olha, Jesus nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Maravilha, glória a Deus por isso. Né? Lógico, isso não isenta de lutas, dificuldades, né? Que situações dessa vida. Claro, não estamos falando isso. Né? Nós estamos falando que a bênção maior que nós temos na vida, né? É ter Cristo. Ainda Cristo não desse mais nada. Não desse mais nada, nenhuma bênção, mais uma bênção nenhuma na nossa vida. Só ele não der da salvação, só ele ter morrido na cruz por nós seria o suficiente. Mas mesmo assim, ele nos dá tantas bênçãos, tantas coisas que ele faz na nossa vida. E a terceira descendência de Abraão são nós cristãos, né? Aqueles que creem em Cristo. Então tem seus descendentes, sua família, tem seus descendentes em Jesus Cristo, e tem descendência em nós que cremos nele. Que Abraão é o pai da fé, né? O pai dos crentes. Né? Então aqueles que creem são abençoados em Abraão, né? Justamente seguir, né? Aquele que é o pai da fé. Vamos também a outro texto aí, Gálatas, está aí perto aí, Gálatas 3:8. Gálatas, capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte, vamos ler o 7 também. Sabei que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo, em todas as famílias serão benditas em ti. Então, olha só, a pregação do evangelho começa lá em Abraão, né? A questão da salvação pela fé, né? Então, a primeira pessoa que nós vimos aí, que é considerado alguém que tem fé, alguém que segue uma fé em Cristo, uma fé no Senhor, é Abraão, né? E nós, né, seguimos essa fé também, né? Os que são da fé são filhos de Abraão. E reforça o que Deus tinha falado lá em Gênesis, né? Todas as nações serão benditas em ti. Todas as nações, né? Então, ou seja, então não era só para Israel. O propósito de Deus, ainda que fosse chamado um povo separado, um povo escolhido, né? Era que esse povo, né, mostrasse o amor dele a todas as nações, porque todas as nações fossem abençoadas, todas as nações fossem benditas. E então, esse é o trabalho missionário da igreja, né? O desafio missionário é esse. Eu vi uma frase que achei muito interessante uma vez, né? Deus tinha um filho e fez dele missionário. Olha quanto que é importante o papel de missões para nós. Realmente nossa igreja quer missões, né? Glória a Deus. Então, só que Israel não compreendeu esse propósito. Então Israel, por mais que Deus tinha escolhido esse povo, por mais que Deus amasse esse povo, quisesse que esse povo fosse o povo mesmo que fosse testemunhas dele, Israel ficou para ele. Então, nós vimos a partir da vinda de Jesus e depois de Atos, né, como que Deus foi trabalhando isso, né? Porque o povo dele, né, fosse um povo que anunciasse nações. Então, Atos começa o surgimento da igreja e a expansão da igreja. Então, nós vimos ainda assim que mesmo em Atos há uma certa dificuldade ainda no inicial para que o povo de Deus ali, né, o povo de Israel, anunciasse as nações, aos chamados gentios, né? Então nós vimos só depois que por exemplo, tem o martírio de Estevão, capítulo 7, que tem uma perseguição, as pessoas, os apóstolos e discípulos se espalham. Vimos com a conversão de Paulo, né, que depois vem a ser o apóstolo dos gentios. E depois, quando Pedro tem uma visão, né, que desce um grande lençol com tantos animais impuros, aí Deus fala assim, mata e come. Ele fala assim, mas eu nunca comi nada impuro. Aí ele fala assim, não faça impuro, que Deus considera puro. Ou seja, ele estava mostrando que eles já tinham um certo receio de testemunhar para os judeus, para os gentios. Né? Mas Deus fala, não, né? Eles precisam também conhecer o Senhor. Precisam da graça de Deus. E interessante também o segundo ponto que o autor trata, como um povo de propriedade exclusiva de Deus. Né? Nós somos uma nação santa, um povo adquirido, um povo de propriedade exclusividade dele. E talvez quando Pedro escreveu esse texto, e Pedro, né, obviamente só tinha o Antigo Testamento nessa época, né? Lógico, o Novo Testamento estava ainda em formação, aí ele talvez lembrasse lá do texto de Isaías, ele tinha acesso a esse texto e
muito provavelmente lembrou desse texto de Isaías 43. Vamos lá conferir. Isaías 43, versículo 7. Isaías 43, 7. Amém? E a todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória eu os formei. Sim, eu fiz. Falando do povo de Israel. Versículo 21 também. 43, 21. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Então, ou seja, então ele lembrava que Deus tinha formado um povo para ele, o povo de Israel. Mas agora esse povo é todos aqueles que conheciam a ele, todos aqueles que viessem a servi-lo, viessem a amá-lo. Né? Então por isso que nós, os cristãos, né, somos agora uma raça eleita, né, uma nação santa. Talvez essas palavras hoje tenham um sentido um pouco até pejorativo, às vezes, quando fala de raça, às vezes quando fala de nação a gente lembra de muito país. Mas a ideia aí é uma descendência comum, uma descendência que viesse de uma mesma ideia, de um mesmo ideal, né? Como se fosse todos no mundo pertencentes a uma mesma nação. Então essa grande nação são todos aqueles que servem o Senhor, né? São todos aqueles que amam o Senhor, né? Aqueles que já partiram, né, pela história, pelos séculos atrás, os que seguem Jesus hoje, que seguem o Senhor hoje, os que seguirão até que Ele venha, até que Ele volte. Então todos esses formam essa nação santa, esse povo adquirido por Deus, né? Para não ser as virtudes daquele, né, que nos amou, nos tirou das trevas para a sua luz maravilhosa. Então, só reforçando o texto aí, vamos voltar lá no texto. 1 Pedro 2, 9 e 10, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a primeira coisa também colocada aqui pelo autor, pelo Pedro, né, autor da carta, que nós somos um sacerdócio real. E isso é muito importante, porque nós vamos lembrar na história bíblica que o sacerdote é aquele que fazia aquelas ofertas, aqueles sacrifícios, que levava o povo a Deus. Há uma distinção entre profetas e sacerdote. O sacerdote levava o povo a Deus. O profeta trazia a mensagem de Deus ao povo, trazia Deus ao povo. E o sacerdote, né, ele levava os pecados, levava todas aquelas situações, e todas aquelas ofertas, né, ao povo a Deus. E lembramos lá que no templo, né, tinha aquela parte separada, né, o Santo dos Santos, onde os sumos sacerdotes entravam uma vez ao ano, para fazer sacrifícios, né, em favor do povo, né, do povo de Israel. E que Jesus morrendo na cruz, né, ele rasgou o véu, né? Esse véu então agora rasgou. Então, ou seja, todos agora são sacerdotes. Interessante, na Reforma Protestante isso ficou bem claro, né? Ficou bem enfatizado. Porque até então, as pessoas criam que precisava chegar um sacerdote, o sacerdote levar as pessoas a Deus. Havia um intermediário entre Deus e o povo, que era o sacerdote. E a Reforma, né? Lutero, Calvino, os demais reformadores, né? Eles iam falar, não, agora o sacerdócio é todos aqueles que conhecem ao Senhor. E todos nós temos acesso, né? Como Deus fala, pelo novo e vivo caminho, né? O véu foi rasgado. Então todos nós temos acesso em Jesus Cristo, né? O sacerdote perfeito. E interessante que o autor coloca aqui, que a palavra sacerdote, a origem dela, a etimologia dela, né, vem de duas palavras, sacer, que é sagrado, e otis, que seja representante, né? Então representa o sagrado, faz uma ponte, né, entre o humano e o sagrado, né? A ideia de sacerdote seria essa. Então, como nós, né, temos sacerdócio hoje em Jesus Cristo, ele é a nossa ponte, né? Ele que constrói pontes. E engraçado porque tem uma frase, né, que fala que melhor que construir muros é construir pontes. Nós devemos ser construtores de pontes e não de muros. Os muros dividem, as pontes ligam, né? Então por isso que Jesus é o sumo sacerdote perfeito. É o único, né, que pode fazer essa ligação,
né? A intermediação entre Deus e o homem, né? E aí nós tornamos sacerdócio real pelo sacerdócio de Jesus Cristo, né? Hebreus, né, é interessante que fala, né, nós não temos um sacerdote que não sabe o que é tentação, mas um que tudo foi pecado, foi tentado como nós, né, mas sem pecado, né? Então ele pode socorrer os que são tentados, né, porque ele passou por isso. Então Hebreus fala disso, do sacerdócio de Jesus, né, aquele que pode socorrer qualquer um que necessita dele, né, porque sabe o que é luta, o que é dificuldade, que ele passou isso que estava aqui. Outro ponto também que Pedro fala aqui, né, é a nação santa, né? O povo foi transformado, o povo foi separado, né? Lembra sempre da palavra santa, na ideia de separado, uma coisa santa, uma coisa separada para Deus. Nós temos, por exemplo, dos utensílios do templo, era utensílio santo, ou seja, não podia ser usado para outra coisa, era usado para o serviço do Senhor. Então nós somos a nação que é separada, né, deste mundo para servir ao Senhor. Fomos transformados pelo amor dele. Lembramos o texto de Romanos 12:1, né? Romanos 12:1. Vamos lá, né? É um texto muito conhecido, né? Mas fala isso, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós lembramos na antiga aliança, nós tínhamos um animal morto, né, que era colocado no altar como sacrifício. Agora nós temos um adorador vivo, né, colocado dentro do altar do Senhor, para prestar um culto que é racional, né? Nós nos oferecemos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? E isso, né, é o que nós devemos fazer sempre, uma ação santa. E outra coisa que Pedro fala também, né, que é um povo de propriedade exclusiva. Eu lembro que tinha um livro antigamente, que falava de mordomia cristã, de Werner Cashel, assim, que chama-se Não Sou Meu, né? E realmente o título desse livro é muito feliz. Eu não sou meu, né? Eu fui comprado, né? Eu não me pertenço, né? Tudo que eu tenho, né? Tudo que a gente consegue, né? Tudo que a gente tem neste mundo, nós somos mordomos, né? Nós estamos aqui para administrar, para cuidar, porque até, né, nossa vida, principalmente nossa salvação, foi comprado por alto preço. Vamos voltar lá em Pedro. Pedro fala isso em 1 Pedro 1:18. 1 Pedro 1:18. Que diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como o prata ou o ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, né? Então, ou seja, nós somos comprados por um alto preço. O preço era tão caro, né? Mas tão caro, né, que só o sangue de Jesus podia pagar. Então, uma das coisas que prova que Jesus é Deus é por isso. Porque nenhuma outra criatura poderia dar um sacrifício perfeito em favor de outra criatura. Só mesmo quem fosse Deus, né, como Jesus é, né? Não só ele poderia nos comprar, né? Lembra aquela música que nós cantamos, né? Eu sei, né, que eu fui comprado por alto preço, né? E isso realmente é uma verdade, né? Para que contigo fosse um meu irmão, né? Então, lembre-se disso, né? A gente foi comprado por um preço muito alto, né? Então, nós devemos oferecer, né, um sacrifício vivo, agradável a Deus. E então, um autor que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis, né, que as pessoas conhecem, principalmente da Crônica de Nárnia, ele fala assim, né, que nós não podemos oferecer nada a Deus que já não é dele, né? Então tudo que oferecemos a Deus já é dele, né? Seja o culto, seja uma oferta, seja a nossa vida, tudo já é dele, né? Então nós só estamos retribuindo, só estamos mostrando a nossa gratidão, porque na verdade já é dele, né? Ele primeiro nos deu e nós devemos usar da melhor forma possível. E o terceiro ponto que o autor coloca, né, da revista, é a igreja que proclama as virtudes, né? Então ele fala da formação funcional da igreja, ele fala que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus,
e fala para nós proclamar essas virtudes, que é o propósito da igreja. Né? Lembra que nós falamos na lição passada, numa lição das passadas aí, né? Que, do livro do Rick Warren, né? Uma igreja com propósito. Então, o propósito da igreja é esse, né? Anunciar as virtudes dele, né? Que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E interessante quando fala de luz, né? Levar essa luz, né? Levar a luz do Senhor. E essa luz, como o autor coloca, né? Envolve o conhecimento de Deus. Levar esse conhecimento de Deus das pessoas. Nós conhecemos mais a Deus. Nós também procurar conhecer mais a Ele. E esse é um momento até muito oportuno para isso. Né? Nós realmente tiramos um pouco mais de tempo para Deus. Também, essa luz ilumina um novo caminho. Né? O caminho, né? Pelo sangue de Jesus. Novo e vivo caminho. Né? Essa luz ilumina esse caminho que leva até Ele. Também, essa luz também nos mostra que pertencemos ao reino. Né? O reino de Deus. E isso é uma coisa muito importante no Evangelho, quando falamos do reino de Deus. Né? Porque várias e várias vezes, né, Jesus, nos seus ensinos, ele fala, né, que ele vem implantar o reino dele não é deste mundo. E várias vezes ele fala do reino de Deus. E o autor, né, também ele mostra esse ponto que justamente é importante. Porque várias e várias vezes, né, e os judeus tinham essa coisa, né, essa questão. Né? Ele sempre falaram, o Messias vai trazer um reino. Infelizmente, eles pensavam no reino político, né? Que não era o propósito de Jesus, né? Mas Jesus veio para um reino eterno, né? Um reino que jamais terá fim, né? Como a Bíblia fala. E o pastor, numa das pregações, ele falou uma coisa muito interessante sobre essa questão do reino, né? Tem duas questões aí chamadas já, ainda não. Ou seja, já temos muitas coisas do reino de Deus. A paz, a alegria, né? A satisfação de servi-lo e várias coisas que nós temos hoje, a partir do momento que nós temos Jesus na nossa vida. Mas tem um ainda não, ou seja, quando isso será pleno, completo. Temos paz hoje? Temos, mas não há paz ainda completa como vai ser. Né? Temos hoje fé? Sim, mas ela não é tão completa como vai ser na eternidade. Então, nós temos um ainda não, né? Um ainda não que só na eternidade que vamos ter, né? Que por mais que tenham coisas boas neste mundo, né, elas vão ser mais completas na eternidade. Principalmente quando nós ficamos presos neste mundo. Imagina se todo o prazer que nós tivéssemos fosse neste mundo, né? Não era o propósito de Deus. O propósito de Deus, por melhor que seja nossa vida, as coisas que nós temos, ainda é uma incompletude, que é isso ainda não. Isso vai ser pleno só na eternidade. E tem uma distinção, né, também, que coloca, né, entre a igreja militante